Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar tentando chegar a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Hoje aquele esquema que você conhece, falou de Vasco. Thiagão, traz aqui, família vascaína. Hoje eu quero trazer o programa aqui da ESPN para repercutir aí a fala, do Abel Braga ontem na Vasco TV, que o torcedor do Vasco vai parar de sofrer. E é um debate muito maneiro, quero que vocês acompanhem aqui, deixem a opinião de vocês também, vale a pena, porque um dos jornalistas levanta: o que é parar de sofrer para o torcedor vascaíno? Será que somente não jogar mais a segunda divisão, parar de ser rebaixado, ou ser competitivo, brigar por títulos novamente? Então, para o Abel Braga falar isso, cara, é que a gente entende aí que realmente tem um planejamento, tem um orçamento para contratar bons jogadores, porque ele não pode ser irresponsável, como o Josh foi lá atrás, falar que o Vasco ia jogar de igual para igual em condições financeiras com o Flamengo, e o Abel Braga tem mais essa fala aí que é forte: o torcedor do Vasco vai parar de sofrer. Mas para o torcedor do Vasco parar de sofrer, a gente quer ser campeão, a gente quer ser competitivo, a gente quer estar na parte de cima da tabela, então vale a pena acompanhar esse debate aqui, família vascaína. Mas dentro desse processo aí de parar de sofrer, a gente tem que criticar quando tem que criticar e tem que elogiar quando tem que elogiar. E hoje temos que elogiar aí a contratação do atacante Pedro Raul, agora sim, de forma oficial. Família vascaína, tá nas redes sociais aí, oficial do Vasco, né? Tá aí o Pedro Raul com a camisa do nosso Vascão, vai ser atacante do Vasco em 2023. Sei que falta muita coisa pro Vasco ter um bom time aí em 2023, mas o 9, o centroavante, a gente já tem aí, segundo a informação do Vene Casagrande lá no dia, tava acompanhando aqui, o Vasco vai pagar numa única parcela 10 milhões e 400, família vascaína, em janeiro, e aí mata aí essa contratação do Pedro Raul, um excelente nome, e vai ajudar muito, tenho certeza, o Vasco em 2023. Claro, vamos cercar ali, a gente tem que cercar, tomara que esse seja um entendimento de bons jogadores para potencializar aí características do Pedro Raul e ele ser artilheiro no ano que vem, família vascaína. Agora vamos acompanhar aqui esse debate aí do programa da ESPN, quero ver se você concorda em relação a essa fala aí do Abel Braga, que o torcedor do Vasco vai parar de sofrer. Se liga só. É porque o Abel Braga, que agora é dirigente do Vasco, ele disse que o período de sofrimento acabou, não é isso? Temos o Abel Braga aí falando? Vamos colocar? Vamos lá então. Eu preciso dizer uma coisa para o torcedor do Vasco. Estou trabalhando num clube empresa, aqui conversando com alguns de vocês mais antigos, já se notou perfeitamente a mudança desse Vasco novo, desse Vasco 777, o Vasco empresa. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. Estão com um treinador de alto nível, altíssimo nível. Muita gente já está maravilhado com o trabalho, de apenas 2 dias. Vai jogar dentro daquilo que o torcedor vascaíno espera, que é um time marcando, chegando, marcando alto, propondo, sabe? Então isso cria expectativa, como está criado em vocês, em mim também. Porque é agora que está começando realmente o trabalho da 777. Tudo é novo, mas eu vou corresponder, tenho certeza. Porque eu tenho uma função definida. É participar da parte técnica, da contratação, quem chega, quem sai, opinar. Tá aí, Abel Eu não entendi esse close. Surpreendido. Surpresa. Não, mas assim, vamos Diga lá, falou Abel Braga mandando um recado para o torcedor do Vasco. Que ali não era uma entrevista coletiva, certo, professor? Não, exato. Era ali uma gravação da TV oficial do Vasco. E o Abel, diretor técnico, esse é o cargo? Diretor técnico do Vasco, mandando um recado para o torcedor do Vasco. Eu sei que você tem um vizinho que é um vascaíno corneteiro. Sim. Você acha que ele vai gostar? Que ele teria gostado dessa entrevista aí? Então, os vizinhos lá dizem que meu vizinho é muito implicante. E aqui vocês dizem que eu sou implicante também. Mas quando a gente vê o Abel Braga, assim... Como é que ele tava? Assim. Tá... Não, é sério. Não, o primeiro recado pro torcedor, ali... Você tá exagerando. Refestelado numa cadeira. No fundo, você tava assim? No fundo? Não, tava ali, meio jogado... aquele cenário ali, pelo amor de Deus. Fundo de divisória, você gostou? Uma bandeirinha do Vasco. Pra dar uma quebrada, velho. Tava tudo muito branco. E assim,
quando se fala isso, a expectativa da torcida do Vasco é grande, como é natural, uma mudança, virada de chave para a SAF. É preciso se passar uma mensagem contundente de que há uma nova gestão, e isso, para mim, até a estética conta. Aquilo era uma mensagem na Vasco TV. O tipo de porta-voz, como passar essa mensagem. E o Abel, naquele desânimo dele habitual. E eu sei que é da personalidade, o Abel não é um cara muito espalhafatoso. Não, francamente, olha só. Informalidade. Não, mas não... É informal. Tá na cadeira. Pra mim não dá. O torcedor do Vasco, quando vê isso aí, o Abel falando, torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Pô, o torcedor já sabe, eu vou sofrer pra caramba, sabe? Porque tá no semblante, E isso precisa mudar, de fato. No Cruzeiro, um detalhe do Cruzeiro. O Ronaldo, quando chegou, ele percebeu que a Toca da Raposa, as paredes não estavam pintadas. O Ronaldo mandou pintar tudo, porque ele falou, cara, aqui é uma nova era, os funcionários, as pessoas de dentro precisam assimilar que é outro clube, nos pequenos detalhes. Então eu vejo que precisa, o Abel, ele ficou muito marcado no Vasco, quando passou como treinador, por falas muito desconectadas da realidade. E aí já chega, o torcedor não vai sofrer mais. Com base em quê? Em qual argumento que ele diz, é só porque mudou a gestão? É isso que eu ia te perguntar, você está falando da forma que não te agradou, mas o conteúdo do que ele falou, o que você achou? Ele cita, por exemplo, a chegada do Barbieri. Para mim ainda é muito vago. O treinador tem conteúdo. Qual o direcionamento? O Abel daqui a pouco vai ser cobrado por gestão. E ele faz parte desse processo. Chegou numa posição que é quase de um executivo. Então ele precisa dar respostas também mais embasadas. Como treinador, ele era cobrado por isso. E aí, qual a explicação para a derrota? Hoje foi lindo, mas perdemos. Esse tipo de explicação não vai contar mais. É uma nova era. Não colou, né? Nunca contou. Inclusive virou meme isso aí, né? Pois é, então é preciso que o Vasco se atente para isso, até para esse tipo de mensagem, por exemplo, inicial, faça ali um cenário legal, ou vai no CT para mostrar as instalações novas. Agora, ali, um container, então, o torcedor, quando vê isso, fica, caramba, olha, essa é a SAF. Então, eu sei que a gestão está começando agora, mas precisa se preocupar, como o Ronaldo se preocupou no Cruzeiro, com esses pequenos detalhes. Fernando Saraiva, sua análise, sua visão sobre o que disse o Abel. É o seguinte, quando a 777 estava para fechar o acordo com o Vasco, né, o representante dessa empresa disse que, ainda no Campeonato Carioca, que seria o último Flamengo e Vasco com essa diferença de investimento, né? Aí o processo foi fechado, o Vasco consegue voltar à primeira divisão. E o que a gente viu mais, além disso, em termos de contratação? A gente viu, então, o Abel indo para um cargo executivo e o Barbieri sendo contratado. O Abel é o mesmo que disse isso, que o Breyer lembrou, que numa derrota disse que foi lindo, né? Quem é que pode garantir? O Abel não tem condição de garantir, ninguém tem condição de garantir que o torcedor do Vasco não vai mais sofrer. Então, é o tipo de declaração que não se pode fazer, que não se deve fazer. O Abel tem que chegar e dizer que o trabalho está sendo feito, que a confiança é ver um Vasco forte em 2023, um Vasco lutando por grandes objetivos, voltando à elite do futebol, voltando a ser protagonista. Isso tudo você dá esperança para o torcedor, mas são desejos. Agora, garantir que o torcedor do Vasco não vai sofrer, eu fico pensando no torcedor do Vasco que nesse século, principalmente a partir do primeiro rebaixamento, meados dos anos 2000, só sofre, com raros respiros. Então, assim, é um discurso vazio e, na minha avaliação, em termos de conteúdo, infeliz. Esteticamente também, acho que a Vasco TV tem que ter mais cuidado, sim, com o cenário, com o fundo e tal, porque realmente parece uma conversa com alguém que está na praia, por exemplo, né? Fernando Campos. Eu acho que tem o papel do Abel, né? Para quem não sabe, né, um papel diferente. Ele é diretor técnico, ele vai ser o elo entre o vestiário e a direção. Vai ser um cara muito importante na conversa com o Brax, na conversa com o Barbieri, no mercado, né? Então, assim, mais ou menos Barbieri, cuida do campo e bola, cuida da parte tática, faz o time jogar aqui, e você é o cara que vou resolver aqui, né? Em algo que ele era bom, né? Na gestão do vestiário. Tem problema? Eu vou resolver. E vai ser também esse elo com a direção. O que eu acho da situação do Vasco você não vai resolver 20 anos de amadorismo, 20 anos de destruição, 20 anos de sofrimento em 6 meses. Óbvio que eu acho que ele não precisava ter falado essa frase, mas eu enxergo como um otimismo, né? Não vejo uma maldade, assim, é uma palavra otimista para o torcedor, uma esperança. Acho que, de fato, a gente já tem um avanço hoje com a SAF, existe um avanço. Hoje o Vasco, por exemplo, está muito próximo de contratar o vice-artilheiro do Brasileiro gastando mais de 10 milhões de reais. Isso era impensável. Impensável. Até o ano passado. Impensável. Ou nos últimos
não sei quantos anos. Hoje, 10, 15, exato, sim. talvez. Hoje o Vasco ele tem a capacidade de não atrasar salário. Isso até pouco tempo era manchete. 2, 3 meses, salário atrasado. Isso é um recado para o mercado. Acho que hoje o Vasco, de fato, ele tem uma capacidade financeira maior. Concordo com o Fernando, o Josh, né, o Josh Wander, né, que é o mandatário da 777, ele dá uma declaração que ela não vai ser confirmada no curto prazo. De comparação com o Flamengo, que hoje está no topo. Te interrompendo rapidinho, desculpe. Esses tipos de declarações, eles são muito fortes. Populista, né? O Vasco nunca mais vai jogar contra o Flamengo Em desvantagem orçamentária. desvantagem de grana. Sim. O torcedor guarda isso e vai cobrar. Cobra. A frase do Abel, que a gente viu agora há pouco, do Abel Braga: torcedor do Vasco não vai mais sofrer. Aí toma um sarrafo pro Madureira no campeonato estadual, o torcedor fica como? Aí você pode até questionar, o que é não sofrer pro torcedor do Vasco? E sabe o que é não sofrer pro torcedor do Vasco? O torcedor do Vasco, com a chegada da SAF, grana, ele pensa assim, dinheiro, investimento, organização, não pensa em tudo isso? Fim da bagunça, fim de salário atrasado, e o Vasco vai ser gigante de novo. É isso que pensa o torcedor do Vasco. Vai ser gigante no campo. Ele nunca deixou de ser gigante. Pelo tamanho de sua torcida, pela história, por tudo que o Vasco tem. No campo, ele não foi gigante. Não foi nada gigante nos últimos anos. Nem um pouco. Sendo rebaixado toda hora, ficando 2 anos na Série B. O que o torcedor quer, para não sofrer mais, é que o Vasco volte a disputar títulos. E é que cumpra o que disse lá o dirigente, que jogue de igual para igual com o Flamengo, em termos de time, de organização, de grana, de investimento, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro. Não é isso? Sim, então eles têm que cumprir isso. Eu falei que ia te interromper rapidinho, já falei pra caramba. Não, mas eu acho que Desculpa, vai lá. eu acho que tá certo. Eu acho que essas frases, né, essas manchetes, elas trazem até um pouco do que foi o Eurico, né? De muita bravata e que não conseguia cumprir. Não estou comparando o Vasco atual SAF com o Vasco associativo. Acho que a gente já tem um avanço claro. Eu já citei aqui alguns exemplos. Capacidade maior de investimento, né? A própria 777 tentando modificar a estrutura do Vasco, já modificou o campo de treinamento, assim. É um processo... Eu vejo você mais otimista, por exemplo, em relação ao pensamento do Breno. Eu acho que tem que ter esse otimismo porque já existe um avanço. E o torcedor ele tem que ter paciência, gera expectativa. O torcedor do Vasco é um torcedor machucado, carente, mas não vai ser da noite pro dia que esse time vai virar uma potência. E acho que essa comparação com o Flamengo, né, é uma comparação irreal, que não faz bem pro Vasco, traz um peso pro Vasco. Porque o Vasco, para caminhar até ter o patamar... O Flamengo demorou para chegar. Demorou, aí, né? do Flamengo, do Palmeiras. Tem que amassar o barro que o Flamengo amassou, né? Professor, demora. Agora, Fernando, não dá para ser otimista sem criar grandes expectativas. Claro. Porque a gente está falando de um esquema profissional, né? Uma proposta profissional. Uma proposta profissional poderia, por exemplo, analisar os recentes discursos do Cruzeiro e do Botafogo. Ver o que deu certo, ver o que deu errado. Não vamos repetir, não vamos cair na mesma esparrela de alguns discursos, porque isso fica. Essa história de que nunca mais ia entrar em desvantagem financeira em relação ao Flamengo foi dita há um tempo atrás, a gente lembra disso até agora. E o Abel... Mas eu acho que isso aí foi dito o quê? Menos de um ano atrás, não é? Então, mas estamos... Não é tanto tempo. Mas fica... Então, mas o cara falar isso, professor, desculpa, quero que você conclua o seu... O cara falar isso, ele tem que contratar jogadores, então, do nível do Gabigol, do Arrascaeta, do Davi Luiz, do Vidal, do Felipe Luiz. Como que o Vasco de uma... Não é? E não vai acontecer isso agora. Vai acontecer do dia pra noite isso no Vasco? Aquele é um caso que eu acho que é até mais grave, porque veio da boca de quem não devia falar. Agora o Abel, todo mundo sabe o que é o Abel. O Abel não é propriamente esse gerenciador profissional que a gente está falando. Ele é um técnico muito empírico, é um ex-jogador, é um técnico até no discurso, não tem sido feliz no discurso nas últimas passagens por clubes. No Flamengo, por exemplo, ele falou coisas que vai desde a beleza do estádio do Inter até a derrota que é normal. Então, aí me parece também uma inadequação do Abel em relação ao cargo que estão pedindo dele. Ou ele se adequa um pouco mais a essa figura, que é o que o Breler falou. Quando vierem as derrotas, quando vierem os problemas, ele não pode vir com essa conversinha de boleiro. E é uma novidade para ele também, né? Ele tem que se adequar mais a esse esquema profissional. E até... Você sabe que eu vou até me corrigir. Porque quando você começou a falar da postura do Abel, eu falei, pô, você está exagerando. Não era uma entrevista coletiva, era uma gravação... Pronunciamento ali para a TV do clube. Mas depois, quando eu vi de novo a imagem, eu reconheço. Você tem razão. Não ficou legal. Não é uma postura legal de um dirigente de um grande clube fazer daquele jeito que você... Eu reconheço você e dou a razão para você. Não sei se vocês concordam. Eu concordo com o Breno. Eu acho que tem eu estava discordando no começo, eu revi a imagem e realmente não estava num... No mínimo, atrás da mesa que ele vai você que é um professor na faculdade de comunicação. Põe a mesa ali. Aquilo ali é um bom... Não é. Nós sabemos que o meio é a mensagem. Então, precisa, de fato, repaginar para que o torcedor bata o olho e fala, caramba, é outro clube. E essa imagem aí do Abel lembra o gabinete antigo do Eurico Miranda.
O Eurico Miranda tinha um gabinete parecido aí, sentava lá com charutão, e a gente sabe também... é um tempo que o Abel viveu no Vasco. Então, é preciso passar uma mensagem de confiança na prática. Até agora, a 777 é mais PowerPoint do que prática. Olha aqui como vai ficar os projetos. Eu sei que é uma fase de planejamento, de estruturação, mas é muito gogó, e o torcedor do Vasco espera ações que ele possa ver, de fato, um caminho de mudança. No ano passado, por exemplo, demora a tomar as rédeas do futebol. Estava em curso ainda, o processo burocrático, mas já poderia ter se envolvido mais e falado do Salgado. A partir de agora, quem dá as cartas aqui no futebol, nem que seja na parte de intelectual, de bolar uma contratação para salvar do rebaixamento, é a gente que está botando dinheiro, e se permanecer na divisão, o prejuízo vai ser nosso. E a 777 foi muito passiva nesse processo. E agora começa também demorando. O torcedor do Vasco tinha uma expectativa de um departamento de futebol com uma estrutura muito diferente, e de repente vem o Abel Braga, que é uma figura que remete a tempos muito complicados, que o torcedor quer esquecer. Mesmo que em outra função, para mim é um modelo que soa muito amador, que é de acreditar nessa figura do paizão, do amigo, do parceiro, que ali na hora difícil vai chegar, fazer um carinho no jogador. A gente sabe que relações humanas são importantes no futebol, mas esse modelo por aqui é muito paternalista. A gente já viu outras funções, Muricy no São Paulo, por exemplo. Até agora eu fico curioso para saber o que o Muricy ali agrega de fato. Como o Abel vai agregar no aspecto, quando a coisa estiver ruim, ele vai ser um conselheiro do Barbieri para falar, tem que mudar o sistema de jogo. Qual o modelo de futebol que o Vasco vai adotar? Vai ter uma filosofia nova? Qual a característica de jogo? Então, essas perguntas... Modelo de jogo? Não foram respondidas. Isso só para ser justo. O Abel falou sobre isso na coletiva, nesse vídeo inteiro. A gente mostrou ali, mas não sei se a gente mostrou tudo, né, porque ele fala um pouco mais, fala cerca de 6 minutos. Isso ele fala sobre o estilo de jogo do Barbieri. E é o estilo de jogo que passou até pela aprovação da 777, que é um estilo de jogo mais agressivo, de posse de bola, de marcação alta. O Barbieri foi muito escolhido por conta disso, desse estilo de jogo que o Vasco quer ter a partir de 2023, e também pela capacidade que ele tem de... Aí tem uma filosofia. Tem uma filosofia. Tem uma ideia. Então, isso é legal, isso é interessante, mas isso é bom. E só para finalizar, ele também foi escolhido, o Barbieri, pela capacidade que ele tem de trabalhar jovens jogadores. Ele teve isso no Red Bull. Sim. E já trabalhou também no clube empresa. Então é um cara que pode se adaptar melhor. Seria a minha primeira escolha? Não. Mas eu acho que é uma escolha, pelo menos assim, consciente dentro do que o modelo de jogo que o Vasco quer seguir em 2023. Aí eu vejo como do Barbieri. Aí eu vejo como positivo. A gente não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, mas parece que tem uma ideia, uma filosofia. Sim. Não foi assim, contrata qualquer um, esse aqui tá sobrando. Eles contrataram com uma ideia na cabeça. Esse cara já trabalhou num clube empresa, esse cara trabalha com jovens, joga dessa forma. Se é a forma que o torcedor gosta, que vai dar certo ou não, não sabemos, mas tem uma ideia, não tem? Tem. Sim, a ideia do Abel também para contrabalançar isso em termos de experiência, em termos de ser vascaíno. Eu entendo essa coisa do símbolo. Eu só acho que, de repente, está sinalizando que podem estar passando para o Abel, principalmente essa coisa do lado mais profissional, do lado do discurso. Eu acho que ele é muito passional. Prometer fim de sofrimento de cara não é profissional. É essa coisa que a gente falou, não vai ser da terça para quarta-feira que o Vasco vai resolver 20 anos de defasagem. É isso, família vascaína. Me conta aí o que você achou desse debate aí do programa da ESPN em relação à fala do Abel Braga, né? O Pedro Raul é uma peça importante nesse processo aí, um bom atacante, um bom 9, mas você tem que fazer um time aí, outras peças chegarem com mais qualidade para que realmente aí o vascaíno possa parar de sofrer dentro de campo, porque nos últimos anos realmente o torcedor do Vasco está torcendo para muita gente ruim, muito jogador ruim, e agora o Pedro Raul é um bom atacante, mas vamos ver aí os próximos nomes que o Vasco vai anunciar para ir realmente ver se a gente vai sofrer ou não, família vascaína. Vamos ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.